indo, mas agora nós vamos começar mesmo. Opa. Meio-dia em ponto agora. Legal. Gente, coloca aí para mim no chat e me diz como é que está o áudio, como que está o vídeo, se tá tudo ok, tá bom? Beleza, vamos começar aqui, que nós temos bastante conteúdo para hoje. E já aproveita e coloca aí no chat também de onde que você é. Aos poucos aí eu vou me habituando, a gente vai criando aqui a nossa comunidade, o nosso movimento aqui dentro do YouTube, dentro das nossas lives, eu vou conhecendo você aos poucos, tá? Olha só, tem um livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, tava até dando uma lida nele ontem, caramba, deixei cair aqui. Olha só, nós temos esse livro aqui, A Psicoterapia na Prática, ela era editada pela editora Papyrus, tá? Papyrus Editora. E tinha muito tempo que as pessoas buscavam encontrar esse livro, mas não conseguiam. Porque você só consegue encontrar em sebo. Se você for ver o meu livro mesmo, ele tá com as páginas todas amarelas, porque eu comprei num sebo isso daqui há alguns anos atrás. Paguei, olha só, tem até o preço aqui, ó. R$ 130 eu paguei, um livro antigo. E hoje, esse livro, ele voltou a ser publicado. Ele voltou a ser publicado, inclusive foi um lançamento agora no mês de janeiro, pela editora Vozes. Tiago, o que você está ganhando para divulgar isso? Estou ganhando nada não, eu só estou indicando para você, porque foi realmente um achado. A Psicoterapia na Prática voltou a ser publicada, tem alguns assuntos muito interessantes. Eu ainda não comprei esse livro para saber como é que está aí a versão da Vozes, mas tem vários assuntos que falam sobre a prática mesmo da logoterapia, fala sobre psicoterapia geral, distúrbio de potência, masturbação, ejaculação precoce, neuroses sexuais em mulheres, neuroses de angústia, neuroses obsessivas, medicação paradoxal, fala de um monte de coisa interessantíssima. Tá? Então, se você quiser adquirir, depois corre lá no site da Amazon, em qualquer outro site, no site da Vozes mesmo, e compra, tá bom? Que vale a pena. Ótimo, minha gente, olha só. Tem um Fábio aqui dizendo que o áudio está perfeito, que bom, sou de Sete Lagoas. Nossa, legal, Minas Gerais. Se eu não me engano, Sete Lagoas é a terra da. Qual que é o nome daquela cantora lá? Ah, Paula Fernandes, é isso mesmo, Paula Fernandes, né? Olha, show de bola. Legal, minha gente. Olha só, qual que vai ser o assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje? Você que está chegando, você que está comigo aqui agora, já compartilha esse vídeo, tá? Vamos fazer essa nossa live chegar para mais pessoas. Então, independentemente se você está ao vivo aqui comigo ou se você está assistindo a gravação, já compartilha para poder mandar esse vídeo para mais pessoas. Nós vamos falar sobre um assunto que não é falado geralmente em logoterapia aqui no Brasil. Talvez em um ciclo ou outro de grupos de estudo dentro de universidade se fale disso, mas você nunca, dificilmente você vai ver alguém falando sobre isso para um público maior, através da internet, e assim vai. Ótimo, já vou compartilhar aqui com você a minha tela. Deixa eu compartilhar o nosso quadro branco, nosso tradicional quadro branco. Quem já é meu aluno já sabe que eu gosto de usar quadro branco, porque eu posso ir colocando aqui algumas informações mais importantes e ela vai ficando registrada aqui para você. Ótimo, então vamos lá. Vou soltar aqui a gravação. Beleza, gente. Olha, só lembrando o seguinte, essa live vai ficar disponível aqui para você durante 7 dias. Durante 7 dias essa live ela fica disponível. Depois essa live ela sai do ar e ela vai apenas para a comunidade dos meus alunos, tá bom? Na realidade esse é um conteúdo que eu quis trabalhar, que eu quis trazer para os meus alunos e eu falei assim, não, eu vou dar também a oportunidade de quem ainda não participa da Academia do Sentido, que não é algum dos meus alunos, não está em alguns dos meus cursos, também terem acesso a esse conteúdo, tá bom? Mas ele fica disponível por 7 dias. Você tem 7 dias para se organizar e para anotar e acessar todo o material que eu vou compartilhar aqui com você, todo o conteúdo que eu vou compartilhar com você. Além disso, o que acontece? Você tem a oportunidade de ser notificado no seu e-mail dizendo que a live vai começar já com o link da nossa live. Qual que é, Tiago? Como que eu faço para ser notificado? Eu vou colocar o link agora no nosso chat. É só acessar thiagodomingos.com.br/aula, tá? /aula.
thiagodomingos.com.br barra aula não, barra aulas. Tá? Coloca ali thiagodomingos.com.br barra aulas. Tá? Então você, deixa eu até tirar ali. Então você vai lá e vai ter a oportunidade de acessar esse conteúdo, receber o link já no seu e-mail. Se eu tiver em alguma aula, algum material extra, eu vou mandar para a galera que se inscreveu no thiagodomingos.com.br barra aulas, tá? Registra aí esse e-mail. E aí, vamos começar nosso assunto aqui. Ivani dizendo que é de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Nossa, que show de bola. Gosto mais do Rio Grande do Sul. Minha gente, vamos lá então, começando. Todas as dúvidas que você tiver, você pode colocar aí no chat que eu vou responder no final da nossa aula aqui, tá bom? Vamos lá. Começando aqui o nosso conteúdo de logoterapia da hora do almoço. O que é e por que estudar logoterapia? Ou melhor, logoterapia só não, né? Logoterapia aplicada, que é uma área da logoterapia que eu vou trabalhar aqui hoje com você. Ótimo. Primeiro de tudo, quando nós falamos de logoterapia aplicada, nós estamos falando de uma área muito específica da logoterapia, que é uma área que nós chamamos de ciência experimental. Tá? Experimental. Falar de logoterapia aplicada é a mesma coisa que falar de ciência experimental. É a área da logoterapia que vai se dedicar ao estudo de o que acontece com a vida de uma pessoa quando a vida dessa pessoa tem sentido, ou o que acontece com a vida dessa pessoa quando a vida dessa pessoa não tem sentido, tá? E como que essa área da logoterapia ela faz esses estudos. Ele não faz um estudo teórico a respeito disso, né? Quais são as consequências de uma vida com sentido na vida de uma pessoa? Não. Na logoterapia aplicada, o instrumento que nós vamos usar, a metodologia que nós vamos usar é metodologia de ciência experimental. Né? São metodologias empíricas. Nós vamos usar métodos empíricos, vamos trabalhar com números e eu acredito que nessa aula tudo vai ficar um pouco mais claro para você, que a gente vai trabalhar bastante. Eu vou dar aqui para você as bases dessa logoterapia aplicada, mas você deve estar se perguntando o seguinte: por que será que eu preciso estudar experimentos? Por que será que eu preciso estudar métodos empíricos dentro da logoterapia? Por que que isso é importante para mim? E a grande verdade é que quando você se dedica ao estudo da logoterapia aplicada, conhecer pesquisas, estudos científicos que foram feitos com centenas de pessoas, com milhares de pessoas, isso te dá, primeiro de tudo, isso te atualiza profissionalmente, isso te dá as melhores técnicas, os melhores métodos que têm sido usados no mundo, inclusive alguns dos melhores testes do mundo. Você passa a ter acesso a isso. Então, é extremamente importante você conhecer logoterapia aplicada, mas não somente isso. A logoterapia aplicada, ela vai buscar entender como o ser humano reage quando vive e quando não vive. Vou até grifar isso daqui. Quando vive e quando não vive uma vida com sentido. Tá? Esse é o grande porquê, tá? Então já anota aí esse grande porquê. A logoterapia aplicada, nós temos ela existe para ajudar com que eu e você possamos, de uma forma mensurada, entender como o ser humano reage quando ele vive, e quando não vive uma vida com sentido. Só para você ter uma ideia, quais foram os grandes passos que nós demos dentro dessa área de estudo, chamada logoterapia aplicada, nós percebemos nos últimos anos, por exemplo, que as pessoas que têm uma vida com sentido têm 22,2% menos, né, tem menos probabilidade de desenvolver, de ter um AVC, por exemplo, de ter um AVC. A logoterapia aplicada já mostrou pra gente, por exemplo, que as pessoas que têm sentido na vida, elas estão 50%, né, ou seja, nem sei quantas vezes que dá isso, né? Mas 50% mais protegida em relação a uma doença neurodegenerativa, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Nós temos até um estudo famoso que foi desenvolvido pelo Centro Rush,
de doença do Alzheimer, se eu não me engano, a sede deles é em Chicago, onde eles mostraram, fizeram um estudo, acompanharam um grupo de idosos por 7 ou 9 anos, acompanhando esses idosos, eh, eles conseguiram isolar alguns fatores, como fatores sociais, doenças prévias e um monte de coisa, e conseguiram medir exatamente qual é o impacto que essa percepção de um sentido na vida traz em termos de saúde neurológica para aqueles idosos. Então foi uma coisa muito interessante, foi uma pesquisa que nós chamamos dentro dessa área de pesquisa longitudinal, foi acompanhado durante vários e vários anos esses idosos, e realmente nós temos percebido que cada vez mais uma vida com sentido, ela é vital, não só para que você se sinta feliz com a vida que tem, se sinta realizado, realizada com a vida que tem, mas sentido na vida é vital, inclusive para a sua saúde física e para a sua saúde psicológica. Então, isso aqui é um outro ponto. Nós começamos a partir do estudo. Eu acho que vou até colocar aqui. A partir da logoterapia aplicada, o que nós começamos a perceber? Dentre os vários achados científicos, eu vou trabalhando isso com você ao longo do tempo nessas nossas lives de segunda-feira. Vira e mexe, eu vou trazer alguma pesquisa para você. Mas a partir da logoterapia aplicada, o que nós percebemos? Nós percebemos que sentido, né, ou percepção de sentido, já vamos começar a trabalhar com um vocabulário mais técnico aqui. Percepção de sentido, ou seja, quando eu percebo que a minha vida ela tem sentido, isso gera um impacto, seja, né, geralmente a percepção de sentido está associada, ela gera um impacto positivo, um impacto benéfico, eu nem sei como que eu vou colocar isso aqui, eu acho que benéfico, né? Um impacto benéfico na sua saúde física e na sua saúde psicológica ou psíquica. Na sua saúde física e na sua saúde psíquica. Então, a partir da logoterapia aplicada, nós conseguimos encontrar quais são os ecos, o que faz com que o que gera de impacto positivo na saúde física e na saúde psíquica de uma pessoa. Quando uma pessoa ela percebe sentido na sua vida. Só que existem pessoas que não têm sentido na vida ou não percebem sentido na vida. E isso faz com que gere um impacto negativo tanto na saúde física quanto na saúde psíquica de uma pessoa. E nós temos aqui, olha, dezenas de pesquisas que eu ainda vou compartilhar com você, talvez, quem sabe ainda, futuramente, algumas centenas de pesquisas que eu vou compartilhar com você, né? Mas isso daqui, o que nós estamos formando aqui, o que eu quero te apresentar aqui, nesse momento, são as bases dessa área chamada logoterapia aplicada. Por isso, a gente não vai entrar propriamente em algumas pesquisas, eu posso citá-las aqui ao longo da nossa aula, mas a gente não vai se aprofundar em cada uma delas agora, tá bom? Então, vamos lá. Ótimo. O que acontece? Quando nós olhamos para a nossa realidade brasileira hoje, essa área chamada logoterapia aplicada é uma área que você não ouve muitas pessoas falando sobre ela. E eu tenho uma hipótese disso. A minha hipótese é a seguinte: minha hipótese é que brasileiro gosta de teoria, gosta de estudo teórico. Quando você pega, por exemplo, os estudos que têm sido desenvolvidos em logoterapia aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira revista dedicada à logoterapia, a primeira revista científica dedicada à logoterapia, a Logos Existência, ela surgiu no ano de 2008, se eu não me engano. Foram as primeiras iniciativas que dariam origem à primeira revista científica em logoterapia. Ou seja, uma área chamada logoterapia, que já tem várias e várias pessoas estudando há vários anos essa logoterapia. Nós já tínhamos livros publicados. Começar, então, a criar a sua primeira revista científica só nos últimos 12 anos, cara, a gente vê literalmente que se dedicar ao estudo científico da logoterapia é algo muito recente. E quando você pega uma boa parte das pesquisas, em logoterapia que você pega, e você vai olhar para elas, a maior parte dessas pesquisas hoje, elas são pesquisas muito teóricas. Dificilmente você vai encontrar uma pesquisa experimental, por exemplo. Quando você encontra uma pesquisa empírica, né,
no máximo você encontra o quê? Estudos de casos. Né? É óbvio que nós temos alguma pesquisa empírica, você tem, por exemplo, uma pesquisa experimental, melhor dizendo, você tem, por exemplo, a validação que o grupo liderado pelo professor Tiago Vilar, lá na Universidade Federal ou Estadual da Paraíba, acho que é Federal, Universidade Federal da Paraíba, fizeram com um dos testes mais famosos que tem de logoterapia hoje, que é o QSV, o Questionário de Sentido da Vida. Então, uma vez ou outra, você encontra algumas pesquisas experimentais sendo desenvolvidas em logoterapia. Mas olha, eu posso dizer para você, com absoluta certeza, que isso é 0,1% daquilo que é produzido de pesquisa em logoterapia no Brasil. Tá? Então, a minha hipótese é que brasileiro gosta de teoria. O negócio do brasileiro é teoria. E se você pega, né, para poder tentar... Ah, Thiago, como que você comprova isso? Por que brasileiro gosta de teoria? Vamos aqui aos números, né? Que a gente mata a cobra e mostra o pau. 1997 a 2017. 20 anos. Nos últimos 20 anos, o que nós tivemos no Brasil? Nós tivemos um aumento de 510% de doutores no Brasil. Só para você ter uma ideia do que representa esses 510%, só no ano de 2017, olha ali, só no ano de 2017, nós tivemos 21 mil doutores formados no Brasil. 21 mil, só em 2017. Agora, só para você ter uma ideia do que representam esses 510% de doutores a mais no Brasil nos últimos 20 anos. Ótimo. Beleza. Ainda nesse mesmo ano de 1997 a 2017, o que nós enxergamos no Brasil? Nós enxergamos que houve um aumento de 580% de artigos científicos produzidos no Brasil. Aquilo que lá fora o pessoal chama de paper, né? Mais 580% de artigos foram produzidos no Brasil. Agora, pasmem. Existe um ranking mundial chamado é chamado de ranking do CPP. O que é CPP? Station per paper. Citação por artigo, no fim das contas. Quando você olha para o ranking do CPP, apesar do Brasil ter crescido 580% na produção dos seus artigos, de artigos científicos, nós temos mais doutores, nós temos mais universidades, nós temos mais artigos científicos sendo produzidos. Quando você olha para o ranking do CPP, o que você encontra lá? Você encontra o Brasil ocupando alguns dos piores lugares em termos de número de CPP, de citação por artigo. Isso significa que, em outras palavras, nós produzimos muitos artigos sem relevância nenhuma. Sem relevância nenhuma. Ou seja, poucas pesquisas são citadas, os artigos são produzidos, mas você vê o nível de relevância desses artigos que eles não são nem citados, ou não pelo menos de uma forma que consiga tirar o Brasil dos últimos lugares no ranking do CPP. Tá? E a gente não está falando só da área das ciências humanas, da psicologia, da sociologia, da filosofia, assim vai. Não, a gente está falando do ranking do CPP geral, em áreas como, por exemplo, biologia, agronomia e assim vai. Né? O Brasil, ele produz muito artigo, mas o nível de relevância é muito baixo. E por que muito baixo? Como nós voltamos aqui à minha máxima, né? Brasileiro gosta de teoria. Eu acredito que se nós nos dedicássemos, de fato, a realizar, a fazer pesquisas experimentais. Eu sei que nem todo mundo tem vocação para pesquisa, tá? Eu sei disso, eu sei que tem uma galera que está mais na prática, tem uma galera que está mais no ensino, e pesquisa, nem todos se dedicam à pesquisa. Mas o fato é que, se nós conseguíssemos nos dedicar mais a uma pesquisa experimental, fazer mais pesquisas experimentais, até mesmo nós que estamos em campo, eu me incluo nessa, eu me incluo como uma pessoa que está em campo, que está ali atendendo pessoas, que está ajudando pessoas a encontrarem uma razão para viver, usando a logoterapia para isso, até o nosso trabalho na prática seria facilitado.
se os nossos pesquisadores, eles se dedicassem a criar pesquisas que tenham números, que você consiga entender, se eu ajudo uma pessoa a encontrar o sentido da vida, o que vai acontecer com essa pessoa? Isso ajuda a gente a ter clareza do porquê a gente faz o que faz. Quais são os efeitos do trabalho que a gente realiza? Isso consegue fazer com que eu e você a gente consiga mensurar se o trabalho que nós estamos fazendo está surtindo efeito. Por exemplo, nós temos uma pesquisa que foi desenvolvida em 1973 por dois pesquisadores chamados John Batista e Richard Elmont. Em 1973, deixa eu até colocar aqui. É o John Batista e o Richard Elmont, 1973. Eles desenvolveram uma pesquisa chamada o desenvolvimento do sentido, né? The Development of Meaning, né? Do sentido. E nessa pesquisa, o que eles mostraram? Eles mostraram que uma pessoa que tem sentido na vida é uma pessoa que, por exemplo, tem menos necessidade de terapia. Menos necessidade de terapia, ou seja, se cada vez mais a pessoa que você está atendendo é uma pessoa que não consegue largar a terapia, isso é um sinal de que talvez o tipo de trabalho que você está fazendo, como profissional especializado em sentido da vida, que usa a logoterapia no seu trabalho, talvez você não esteja usando a logoterapia da forma mais adequada, talvez você não esteja conseguindo ajudar essa pessoa a encontrar sentido na vida, porque senão ela teria não mais necessidade de terapia, mas teria menos necessidade de terapia. Isso é só um exemplo para poder ilustrar. Isso ajuda a gente até a metrificar se nós estamos conseguindo entregar os resultados que as pessoas que a gente está atendendo, os nossos clientes, né? Não sei se você trabalha como terapeuta ou não, que o seu paciente espera. Faz sentido isso, gente? Faz sentido a gente estudar logoterapia aplicada? Faz sentido a gente estudar, entender, olhar para pesquisas, encontrar números lá, indicadores do que mede, por exemplo, o resultado do nosso trabalho? Eu vejo isso como vital. Eu vejo isso como uma coisa que é vital para mim. Eu conseguir mensurar se eu estou entregando o resultado para a pessoa que eu estou atendendo ou não. Eu não sei se você vê muita importância nisso. Então, se você vê importância nisso, se faz sentido para você, coloca aí para mim no chat, tá bom? Agora, se não faz sentido para você, também coloca para mim por que não faz sentido para você, tá? Ótimo, gente. Então, eu costumo dizer que brasileiro gosta de teoria. E exatamente por isso, pelo brasileiro gostar de teoria, ou pela média das pessoas que estão em campo gostarem muito de teoria, é que eu acredito que aquelas pessoas que conseguem ter um conhecimento de estudos empíricos, de estudos experimentais, de estudos sérios que foram realizados com centenas, com milhares de pessoas, essas pessoas que têm um conhecimento desses estudos, eu acredito que esses profissionais eles conseguem se destacar e muito no trabalho que fazem. Conseguem elevar o nível de profundidade dos seus atendimentos só por estarem usando a logoterapia, isso já é um dado, né? 33,3% mais profundo somente de você usar a logoterapia e usar bem dentro dos seus atendimentos. Você consegue elevar o nível de profundidade, mas ter conhecimento desses estudos, dessas pesquisas, faz com que a sua entrega, o nível de resultado que você traz, também seja um nível de resultado muito maior. Tá? Então, eu vejo como algo vital para mim e para você estarmos conscientes de quais são os estudos que têm sido desenvolvidos aí dentro da logoterapia. Só que tem uma chave que talvez você não tenha consciência, mas que você pode virar aí, que é exatamente a seguinte: apesar da logoterapia aplicada ser a área da logoterapia que se dedica ao estudo experimental do sentido da vida, você não precisa, presta atenção nisso, você não precisa estar num programa de mestrado em logoterapia, estar num programa de doutorado em logoterapia, pertencer, né, a um grupo de pesquisa especializado em logoterapia, para você desenvolver esses estudos métricos, esses estudos experimentais a respeito do sentido da vida. E eu vou mostrar como que você pode fazer isso hoje. Primeiro de tudo, não existe doutorado em logoterapia no Brasil. Tá? Não existe isso. Você pode, hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui essa nossa live, não existe doutorado em logoterapia. Você pode entrar em algum outro programa de mestrado, de doutorado, e ali você estudar logoterapia.
Por exemplo, meu doutorado em logoterapia eu tenho que fazer nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem um programa de doutorado nessa área. E eu só faço nos Estados Unidos porque lá tem uma série de disciplinas, uma série de estudos experimentais. Só por isso que eu faço lá também, tá? Mas aqui no Brasil, você tem condições de se destacar, de ser um exímio, uma pessoa que domina realmente a técnica e a arte de ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida, sem necessariamente precisar fazer mestrado ou doutorado em logoterapia. Existe um outro caminho que você pode trilhar e eu vou mostrar para você no final dessa aula. Eu mostro para você como que você pode trilhar esse caminho diante das universidades que você tem hoje, diante dos programas de estudos que você tem hoje, tá bom? Então, olha só. Existe uma tradição, quando nós olhamos para o Brasil, existe uma tradição de gostar mais ou de tender mais a gostar de assuntos teóricos. Você percebe isso nitidamente pela tendência que o Brasil tem de importar ideologias de fora. Nós já importamos ideologia positivista com os militares, nós já importamos ideologias marxistas, pega todo o nosso sistema de educação hoje, você tem ideologias marxistas, você tem ideologias que mais? Positivistas dos militares, ideologias marxistas, né, do Vygotsky, né, dessa galera lá da psicologia soviética. Nós misturamos com Paulo Freire, uma série de outras coisas, você enxerga isso nitidamente na educação. Nós importamos ideologias globalistas, que é o que nós temos enxergado cada vez mais hoje em dia, menos soberania nacional e mais o poder global. Cara, enfim, a gente tem essa tendência, por gostar muito de teoria, a gente gosta de importar muitas ideias que estão em altas. O surgimento das universidades no Brasil, elas estão profundamente atreladas a essa importação de novos ideais. Quando, por exemplo, começou ali Napoleão Bonaparte fazer todo o processo de conquista dos reinados europeus, nós tivemos várias e várias pessoas aqui no Brasil que tinham estudado em universidades europeias, que queriam fundar uma universidade brasileira, baseando completamente essas universidades brasileiras nos princípios iluministas que eram defendidos por Napoleão Bonaparte e todo o grupo de pensadores iluministas, os pensadores revolucionários lá da Revolução Francesa e assim vai. A mesma coisa aconteceu no sistema de educação brasileiro, né? Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, por exemplo, nós tivemos o grande nome, né? Um nome que ficou conhecido principalmente na educação na época, que foi o Marquês de Pombal, que realizou todas as suas revoluções pombalinas dentro do sistema educacional brasileiro, trazendo para o sistema educacional brasileiro ideias, o quê? Revolucionárias francesas, ideias iluministas e assim vai. Tá bom? Então, eu gosto de trazer um pouco desse panorama histórico só para você entender de onde que vem essa nossa herança de gostar de novas ideias. Na verdade, eu nem estou dizendo por que nós gostamos disso. Eu só estou dizendo que já é algo antigo, não é algo de agora, do brasileiro gostar de teoria. O brasileiro gosta de teoria, gosta de importar novas ideias, ideias que não necessariamente foram testadas e validadas ou no chão da história ou no chão da realidade, da experiência mesmo. Né? Por isso, um pouco de aversão existe nos meios científicos a uma pesquisa mais experimental, tá bom? Então, olha só, dito isso, afora toda essa tradição que nós temos no Brasil, existe uma tradição que está presente no mundo, e no mundo científico como um todo. Como assim, Thiago, uma tradição? Quando nós olhamos para o panorama científico, vamos pegar aqui como exemplo a psicologia comportamental. A psicologia comportamental, ela gerou um grande boom nos Estados Unidos durante décadas e mais décadas e mais décadas e mais décadas. Quando a psicologia ela surgiu lá na Europa, no laboratório de Wundt, não sei mais o quê, quando autores como Fechner, como Tishner, começaram a levar a psicologia moderna que tinha surgido lá na Europa, psicologia moderna, vale lembrar isso. Nós sempre tivemos psicologia desde Sócrates, há 2.400 anos atrás, mas a psicologia moderna que surge com Wundt, ela é levada para os Estados Unidos por autores como Fechner, como Tishner e uma série de outros pesquisadores. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, começa a se proliferar, começa a crescer abundantemente o quê?
esse viés mais experimental, mais empirista, mais empírico da logoterapia, ou da psicologia. E toda essa realidade que começa a florescer nos Estados Unidos acaba criando uma tradição. Nós temos a fundação, por exemplo, da APA, que é a American Psychological Association, que é a Associação Americana de Psicologia. Hoje, só para você ter uma ideia, para quem não é da área da psicologia, para você fazer um trabalho acadêmico na maior parte das universidades brasileiras, você não pode usar a metodologia da ABNT, da Agência Brasileira de Normas Técnicas. Você tem que usar as normas que foram ditadas pelo quê? Pela APA, pela American Psychological Association. Então, hoje a APA, que é o maior organismo, um dos maiores organismos internacionais da psicologia, ela que traz, inclusive para nós aqui no Brasil, as regras, as normas técnicas para fazer qualquer trabalho de pesquisa em psicologia. Ela bebeu dessas fontes experimentais, essas fontes empiristas, e acabou então fundando uma cultura dentro da psicologia internacional, que é exatamente essa tradição que eu vou compartilhar aqui com você. Essa tradição, então, que foi fundada principalmente em terras norte-americanas, mostram para nós o seguinte: uma primazia, o prelado, né, a importância, o grau de importância maior é concedido aos dados experimentais, ou melhor, aos dados experimentais são, né, aos dados comportamentais. Né? Quando a gente fala de pesquisa experimental, ela pode ser feita, poderia e pode ser feita, e é realizada, por exemplo, em logoterapia. Só que a maior parte dos pesquisadores que estudam a psique humana, que estudam a psicologia humana, que estudam ser humano como um todo, eles vão preferir dar um acento maior a dados comportamentais. Isso se tornou uma tradição nos círculos de estudo do ser humano, e da psicologia também. Tá? Então, nós damos mais importância aos dados comportamentais ao invés de experiências subjetivas. Ao invés de experiências subjetivas. Olha só. Existe uma tradição onde nós preferimos dados comportamentais do que experiências subjetivas. Isso significa que nós não podemos estudar a partir de experimentação, experiências subjetivas? Sim, nós podemos. E um dos métodos que nós usamos é, inclusive, o método fenomenológico. Tiago, você falou grego agora, e realmente, né, fenomenológico vem do grego phenomenon, que significa exatamente o fenômeno, a coisa em si que está acontecendo ali, mas a gente não vai entrar nesses méritos agora. Depois você pesquisa aí o que é o método fenomenológico. Ótimo. Uma outra tradição que nós acabamos herdando, e nós gostamos de importar as coisas, nós importamos isso para o Brasil, foi o seguinte. Isso daqui não foi uma coisa norte-americana, tá? Essa outra tradição aqui. A tradição de cima, que é os dados comportamentais, elas são uma tradição mais norte-americana, tá? Wundt, ele trabalhou com pesquisas experimentais, com dados do comportamento também, Pavlov também, que estão ali ligados ao surgimento da psicologia, não eram norte-americanos, mas os dados comportamentais hoje, né, você tem ali um forte viés dentro dos Estados Unidos. Só que, olha só, que interessante. Aqui, já num contexto europeu, nós percebemos uma tradição que foi instaurada na psicologia, que é uma orientação patológica. Patológica. Esses dias alguém me falou isso comentou numa postagem minha no Instagram, falando exatamente o seguinte: existe um viés forte na psicologia em cima da patologia, em cima da doença. E por que nós herdamos isso? Nós herdamos isso de toda a raiz da psicoterapia, que remonta não à psicologia. A psicologia é uma coisa nova, né? A psicoterapia era praticada no século passado, na sua maior parte, por quem? Por médicos. Então, toda essa orientação patológica que existe na psicologia hoje foi algo que nós herdamos do quê? Da psicologia? Não, nós herdamos da psiquiatria. Tá? Então, vou até colocar aqui. Foi uma herança da psiquiatria. Inclusive, gente, eu já li muitos e muitos autores, tá? Não é porque eu não concordo com alguns autores que eu não vou ler alguns deles,
E tem uma crítica muito interessante do Michel Foucault, que é um dos autores que eu não, enfim, né, eu não concordo com a visão de mundo de Michel Foucault, mas tem uma crítica muito interessante que ele fala que é a respeito da patologização da vida. Tem até um livro, que é um livro super polêmico, né? Eu não concordo com o viés moral dele no livro, que é. Cara, como é que é o nome do livro? Ele fala assim, é tipo assim, é eu, fulano de tal, não lembro do nome do garoto, matei meu pai, minha mãe, não sei mais quem. Né? Que é todo um processo de argumentação que o Foucault ele vai fazer para poder comprovar, para poder mostrar que na realidade, é, o menino que matou o pai e a mãe era pessoa inocente. E aí o que acontece? Uma das argumentações que o Foucault usa nessa obra é exatamente a respeito da patologização da vida. Como que nós conseguimos, muitas pessoas até conseguem ser inocentadas dentro de tribunais, dentro de coisas, simplesmente usando a muleta patológica. Tem uma crítica bem interessante, eu acho que todos os psicólogos deveriam ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu matei minha mãe, pai. Deixa eu colocar aqui, Foucault. Acho que é do Foucault mesmo, né? Aqui. É o livro Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe. Como é que é? Eu, Pierre de Rivière, degolei minha mãe e meu irmão. É isso mesmo. Né? Tem tempo que eu li essa obra aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu, Pierre Rivière, degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Gente, aqui nesse livro, o Michel Foucault traz uma crítica bem severa a essa questão da patologização da vida. É claro que eu não concordo com a conclusão da conclusão vitimista do Michel Foucault, né? Ele consegue transformar um cara que degolou a mãe, a irmã e o irmão numa pessoa inocente. E é um caso real, tá? Vale lembrar aqui para você que é um caso real isso daqui. Ótimo. Alguém já tinha ouvido falar desse livro, gente? Se alguém já ouviu falar ou se já leu, conta para mim aqui no chat, tá? Então, o que acontece? Essa é uma das tradições que nós herdamos quando nós estamos, quando o assunto é estudo do ser humano, quando o assunto é estudo da psicologia como um todo, tá? Essa orientação patológica. E uma outra questão, né, que acabou se tornando uma tradição é a tradição de não tocar em perguntas filosóficas. E aí, quando nós fazemos a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Nós estamos fazendo uma pergunta psicológica, cognitiva? Nós estamos fazendo uma pergunta afetiva? Não. Nós estamos fazendo uma pergunta filosófica. Qual é o sentido da minha vida? É uma das perguntas filosóficas mais antigas do mundo. Tá? Então, essa foi uma terceira tradição que a antropologia e que a psicologia herdaram. Então, quais são as tradições que nós herdamos e que hoje fazem com que o estudo do sentido da vida, o estudo experimental do sentido da vida, não seja amplamente realizado? Não significa que não é realizado. Inclusive, nós temos centenas e centenas e centenas de pesquisas experimentais que mostram os efeitos do sentido na vida de uma pessoa, que falam sobre o sentido da vida. Nós temos centenas, mas estamos quase batendo a casa dos milhares. Mas por que nós não temos milhares de pesquisas? Por que nós não temos milhões de pesquisas experimentais, empíricas, falando de sentido da vida? Por esses três motivos. Esses são os três motivos. Dados comportamentais ao invés de experiências subjetivas, orientação patológica. Quando a gente fala de sentido da vida, não necessariamente a orientação é patológica, muito pelo contrário. Você não torna uma pessoa vítima da doença dela. Isso já é um dos pressupostos básicos da logoterapia. E o terceiro fator é não tocar em perguntas filosóficas. Isso fez com que hoje a gente tivesse que correr atrás do prejuízo. Se você pega, por exemplo, a logoterapia hoje, a logoterapia aqui no Brasil,
É uma linha que não tem o reconhecimento das suas técnicas e dos seus testes, por exemplo, pelo Conselho Federal de Psicologia. Como assim, Thiago? Sério? Isso porque a gente está falando de logoterapia e logoterapia é uma ciência. Agora, a psicanálise tem. A psicanálise ela é muito boa, ela é muito válida realmente. As técnicas da psicanálise elas funcionam. Só que, cara, você dá um reconhecimento muito mais ligeiro, muito mais rápido para a psicanálise, que não é uma ciência, ao invés de dar para a logoterapia, que além de ter todo um embasamento, fundamentos metafísicos, fundamentos antropológicos, fundamentos filosóficos, além disso, tem fundamentos científicos, experimentais, inclusive, e você vai deixando a logoterapia por debaixo dos panos. Acho isso muito, muito estranho mesmo. Mas enfim, nós temos 3 razões, então, no mundo inteiro, para poder não estudar sentido na vida. Mas apesar dessas tradições, nós sempre temos as ovelhas negras. O que são as ovelhas negras? São as pessoas que vão contra tudo e contra todos, e elas de fato fazem a diferença no mundo. São as pessoas que mudam o rumo da humanidade, são as pessoas que mudam as coisas, são pessoas que geram movimentos, que criam movimentos, que fazem com que as pessoas comecem a pensar de uma forma completamente diferente do que pensavam antes. E essas ovelhas negras, elas têm se dedicado ao estudo experimental, o estudo da logoterapia aplicada, e tem dado base para mim e para você, para que a gente possa entender quais são os resultados do trabalho que a gente faz. A gente vai falar ainda bastante sobre essas pesquisas. Mas olha só, existe a pergunta central da logoterapia é a seguinte. Essa é a pergunta central da logoterapia. Qual é o sentido da vida? Tá? Essa é a pergunta central da logoterapia. Qual é o sentido da vida? Gente, apesar dessa ser a pergunta central na logoterapia, eu tenho uma coisa para dizer para você aqui agora. Eu tenho uma coisa muito séria, muito importante para dizer aqui agora. Experimentalmente falando, primeiro de tudo, não dá para responder essa pergunta. Segundo, essa pergunta é impossível de ser respondida. Tiago, como assim você está dizendo que sentido da vida é impossível de responder essa pergunta? Em que sentido que eu estou falando? Eu gosto muito de um livro do Viktor Frankl chamado The Doctor and the Soul. Acho que é assim, né? And the Soul. Aonde o Viktor Frankl ele vai dizer o seguinte, que não existe sentido da vida válido para todos. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Como assim, Thiago? Não existe sentido da vida válido para todos? Por que nós estudamos logoterapia? Por que nós queremos aprender como ajudar uma pessoa a encontrar uma razão para viver se não existe um sentido da vida válido para todos? O que o Frank está querendo dizer aqui nessa afirmação, uma afirmação muito parecida com essa daqui, tá? O sentido é esse, pelo menos. Ele está dizendo que o sentido da vida, ele não é uma realidade, não é uma fórmula objetiva. Não é uma fórmula objetiva. Eu consigo traçar um método, eu consigo traçar técnicas para ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida. Mas esse método e essas técnicas, elas são embasadas em princípios gerais. Aonde, no caso específico, na história de vida daquela pessoa, nos problemas que aquela pessoa enfrenta, em cada caso particular, você vai conseguir ajudar essa pessoa a encontrar sentido na vida que tem. Mas não existe uma fórmula mágica, uma fórmula objetiva que eu possa pegar essa fórmula e aplicar para as outras pessoas. É o que os livros de autoajuda, por exemplo, tentam fazer, né? Vamos lá. Se eu dissesse assim para você, olha, leia o livro X. Leia o livro X e a sua vida vai ter sentido. Para que isso fosse verdade, fosse uma verdade objetiva, esse livro ele precisaria ser lido
por centenas de pessoas, por 110 pessoas, e as 110 pessoas deveriam encontrar sentido na vida a partir daquele livro. O livro, por exemplo, Em Busca de Sentido, é um livro que já ajudou milhões de pessoas no mundo inteiro a encontrarem sentido na vida. Você tem, olha, vários e vários relatos no mundo inteiro falando de pessoas que conseguiram encontrar sentido na vida lendo o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Porém, não foram todas as pessoas, cara. Só no ano que o Viktor Frankl morreu, já tinha vendido mais de 9 milhões de cópias no mundo inteiro desse livro. Não foram as 9 milhões de pessoas que encontraram sentido na vida lendo esse livro. Então, eu não posso pegar uma fórmula objetiva, leia o livro tal, faça a rotina tal, a rotina da manhã tal, faça tal e tal coisa que a sua vida vai ter sentido. Não. Eu não posso pegar coisas, objetos palpáveis, reais, que eu consigo ver, e falar para você, utilize esse objeto, que sua vida vai ter sentido. Não. A única coisa que eu posso fazer é me basear em princípios gerais. Quais são os princípios gerais? Viktor Frankl estipula 3, que ele chama de valores vivenciais, valores criativos e atitudinais. E ele fala, se você viver cada um desses valores, só que os valores são o quê? São princípios gerais. Se você viver cada um desses valores na sua vida vai ter sentido. Ponto. Valores vivenciais. Eu acolho um presente que a vida me traz, mas esse presente pode ser um pôr do sol, pode ser uma visita que eu recebi na minha casa, pode ser qualquer coisa. Que eu recebi de graça da vida, que eu não fui atrás, mas acabou vindo para mim. Um presente mesmo, que eu recebi de alguém. Valores criativos. Eu crio algo e dou esse algo para o mundo. Eu transformo esse algo na minha causa. Na causa que eu vou lutar, no grande bem que eu vou fazer para o mundo. Pô, cara, você tem o quê? Você tem Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis do povo negro norte-americano. Ele viveu um valor criativo fazendo isso. Você tem lá o cara que queria morrer no campo de concentração, queria cometer suicídio, que o valor criativo dele era escrever uma coleção de livros de geografia. Cara, se me pedirem para eu escrever uma coleção de livros de geografia, cara, isso daqui não vai trazer sentido para minha vida, não. Tenho certeza absoluta, muito pelo contrário. Vai trazer um peso, um fardo enorme para minha vida, esse negócio aí. A não ser que escrever um livro de geografia esteja em conexão com outro valor maior. Aí já é outros 500. Mas, tá vendo? Ninguém pode mandar você escrever uma coleção de geografia. Ninguém pode mandar você lutar pelos direitos civis do povo. Cara, cada um tem um sentido específico. Então, Viktor Frankl, quando ele fala não existe sentido da vida válido para todos, o que ele está dizendo é que, experimentalmente, eu também não posso responder essa pergunta, qual é o sentido da vida? Então, todas as pesquisas empíricas, todas as pesquisas experimentais desenvolvidas em logoterapia, nenhuma responde essa pergunta, qual é o sentido da vida? Pronto, era aí que eu queria chegar. Não queria chegar nessa aula, mas com esse raciocínio todo aqui, era ali que eu queria chegar. Nenhuma pesquisa experimental do mundo que vai trabalhar com o sentido da vida, nenhuma pesquisa empírica vai responder a pergunta qual é o sentido da vida. Por quê? Porque eu não posso, via ciência, chegar a uma resposta universal. O sentido da vida, ele é muito maior do que o mundo, transcende o espaço-tempo. Existe toda uma questão metafísica e filosófica que a gente poderia ficar horas discutindo sobre isso aqui, mas eu não posso definir um sentido da vida universal, dando características dele, simplesmente. Por quê? Porque sentido da vida extrapola o espaço-tempo, é uma realidade metafísica, extrapola o fluxo temporal e assim vai. Tá, ótimo, Thiago. Então, por que eu vou estudar? Por que os caras estudam logoterapia aplicada? Eles estão buscando responder quais perguntas no fim das contas? E existem duas perguntas que a logoterapia aplicada ela vai se dedicar a responder. E que perguntas são essas? Alguém chuta aí no chat quais são as perguntas então que a logoterapia aplicada vai responder, que os cientistas experimentais vão responder, né, sobre o sentido da vida? Alguém chuta? Aí, vamos lá. Primeira pergunta que é respondida pela logoterapia aplicada é a seguinte: qual é... Vamos lá. Então, deixa eu até colocar aqui. Perguntas respondidas pela logoterapia
aplicada. Gente, eu vou até colocar aqui e outros, tá? Porque não é só a logoterapia que responde essa pergunta. Esses dias eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com Michael Steger. Michael Steger é o cara que criou hoje o maior teste em nível de nível de eficácia, né, que tem vários índices de confiabilidade. Ele desenvolveu o maior teste hoje que mede se a vida de uma pessoa tem sentido ou não, que é chamado de QSV, Questionário de Sentido da Vida. E conversando com o Michael Steger, ele falou, né, eu estava chamando ele para poder dar uma aula na Academia do Sentido e tudo mais. E aí ele me disse assim, cara, eu amo muito a logoterapia, né? Eu gosto demais da logoterapia. E ele conversando assim, ele falando assim, cara, eu gosto da causa que vocês lutam, daquilo que vocês combatem, vocês lutam para poder salvar vidas. E o cara, ele simplesmente desenvolveu o maior teste que mede o sentido da vida. É um teste que superou o teste de uma logoterapeuta chamada Elizabeth Lucas. E ele não é logoterapeuta, cara. Ele não é logoterapeuta. Então, quando eu falo que eu posso pesquisar sobre o fenômeno do sentido da vida, eu não estou falando somente de logoterapia, eu estou falando de outras abordagens também. Não é só a logoterapia que dá conta dessa questão do sentido da vida. É claro que é a ciência, a maior ciência especializada nesse assunto, sentido da vida. É ela, sem dúvida. Mas é claro que existem outras áreas que dão suporte também ao trabalho que a logoterapia realiza. Então vamos lá. Quais são as duas perguntas? Vou até colocar aqui, duas perguntas que são respondidas pela logoterapia aplicada. A primeira dessas perguntas é a seguinte: qual é a natureza de uma experiência onde o indivíduo experimenta sentido na vida? A maior parte das pesquisas estão em inglês, tá? Então aqui é uma tradução meio que en passant que eu fiz aqui, mas deu sentido certo aqui. Qual é a natureza de uma experiência onde um indivíduo experimenta? Eu não quis colocar sente porque não está necessariamente atrelado ao sentimento da pessoa, às sensações de uma pessoa. Tá? Mas qual é a natureza de uma experiência onde um indivíduo experimenta sentido na vida? Ou seja, toda pessoa que faz uma experiência né, com o sentido da vida, ela fez essa experiência com o sentido da vida através de algumas coisas. Ela tomou uma decisão assim, assim, assado. Ela olhou para a sua história e viu que a sua história é coerente. Esses exemplos que eu estou dando são tudo embasados também em outras pesquisas, tá? Coerência de vida, né? O Reckel e o Wong, né, que são dois pesquisadores, que o Wong, inclusive, é logoterapeuta, eles falam, cara, é a coerência de vida. É a pessoa olhar para a história dela e perceber que na história dela, a história dela teve sentido. Foi coerente, foi uma história coerente. Ou seja, tudo aquilo que ela olha para a história e fala dela e fala o seguinte: olha, aquilo que aconteceu no meu passado tinha que acontecer. Por mais doloroso que seja, aquele fato no meu passado, ele só dói hoje no presente quando eu não consegui encontrar o significado daquele sofrimento. Olha só que interessante. O Rack e o Wong, eles trazem essa perspectiva. Então a pessoa, quando ela é capaz de olhar para o passado, não se sentir vítima do passado que teve, mas muito pelo contrário, ela consegue usar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, os desafios que aconteceram no passado, e ela consegue integrar isso na sua própria história, de uma forma que, cara, tudo que aconteceu comigo teve que acontecer, ela consegue enxergar coerência na sua história de vida, então nesse momento ela experimenta essa sensação de que a vida tem sentido. É um dos caminhos, tá? Nós tivemos vários outros caminhos apontados por vários outros autores, mas em todas elas, em todas essas pesquisas, qual era a pergunta? Qual é a natureza de uma experiência onde o indivíduo experimenta sentido na vida? Qual é a natureza? O que aconteceu para que essa pessoa hoje experimentasse essa vida com sentido? E é claro, gente, que a intenção da ciência experimental é sempre replicar. Se outras pessoas, através desse caminho, conseguiram encontrar sentido na vida, conseguiram dar uma resposta ao sentido da sua vida,
Então, talvez outras pessoas, por esses caminhos aqui, talvez consigam também. Mas como nós estamos analisando experiências subjetivas, então, em cada uma das experiências, por exemplo, Raquel Wong, eles falam que é a coerência na história de vida, né? A coerência na história de vida. O que é a coerência na história de vida? A coerência na história de vida pode ser uma coisa para mim, outra para você, né? A minha história de vida, com certeza, foi completamente diferente da sua história de vida. Mas o importante é eu conseguir encontrar um eixo que conecta os vários fatos que aconteceram na minha vida. Ponto. É um princípio geral, coerência, que tem essas características. Eu consigo conectar os fatos da minha vida de uma forma que esses fatos me ajudam a enxergar o que eu devo fazer hoje na minha vida. Ponto. Olha só que interessante. Então, essa é a primeira pergunta que a logoterapia aplicada ela vai responder. Gente, eu sei que esse assunto é um assunto que às vezes é um pouco complexo e tudo mais, mas não tem jeito, tá? Eu tenho que dar aqui conteúdo substancial para você, tá? Conteúdo substancial. E todas as nossas lives, todas as lives de segunda-feira, elas vão ser de conteúdos substanciais mesmo, tá bom? Vamos lá. Essa é a primeira pergunta. Agora, qual é a segunda pergunta que a logoterapia aplicada ela vai se dedicar a responder? Quais são as condições sob as quais cada indivíduo experimenta uma vida com sentido? Ótimo. Gente, antes de eu explicar essa segunda pergunta aqui, você tá gostando da live? Se você estiver gostando, coloca um curtir aí para mim, tá? A gente já tá chegando no finalzinho aqui da nossa live, tá? Então já deixa aí o seu curtir se você tiver gostado do seu conteúdo. E olha só, se você tiver alguma dúvida em cima de tudo aquilo que eu tô falando até agora, já deixa no chat, porque esse chat ele tem um delay, tem um atraso, tá? Então se você pode ser que, se eu não ver pergunta nenhuma, eu vou desligar aqui a nossa live e pode ser que sua pergunta nem tenha chegado aqui para mim. Então já deixa suas dúvidas ali agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira é: qual é a natureza de uma experiência onde a pessoa experimenta o sentido na vida? Agora, nós estamos fazendo uma outra pergunta que pode parecer a mesma coisa, só que o nosso foco são as condições sob as quais cada indivíduo experimenta uma vida com sentido. Quer um exemplo disso? Quando o Viktor Frankl ele publica o seu best-seller internacional Em Busca de Sentido, várias pessoas falam que o Viktor Frankl ele só conseguiu encontrar sentido na vida dele, e aqueles prisioneiros dos quais o Viktor Frankl dá exemplo só conseguiram encontrar sentido na vida, conseguiram não cometer suicídio nem nada nesse sentido, porque eles não tinham mais nada para poder se preocupar na vida, apenas sobreviver. Então, olha, Viktor Frankl, ele foi bombardeado, é porque esses bastidores geralmente a gente não chegam até nós, né? Mas o Viktor Frankl ele foi bombardeado principalmente pelas correntes psicanalíticas, dizendo que aquilo que o Viktor Frankl estava criando não era nada de novo. As pessoas elas tinham que sobreviver e isso dava sentido para a vida delas. Não, o que acontece, Frankl, é que não é que as pessoas elas simplesmente encontravam sentido na vida. Não. Acontece que elas tomavam consciência de que elas precisavam sobreviver. Elas tomavam consciência de um instinto primordial do ser humano chamado sobrevivência. Então, olha só, quando falam isso para Viktor Frankl, então, ele tem que fazer todo um esforço para poder entender, então, se de fato a presença de sentido na vida daqueles prisioneiros, ele era uma experiência que tinha se baseado em princípios gerais, em valores que aqueles prisioneiros estavam vivendo. Por exemplo, o cara lá que decide abrir mão da própria vida, né? O padre Maximiliano Kolbe, ele decide abrir mão da própria vida para dar sua vida no lugar, né? Da sua vida por um pai de família. O que acontece? Ele tem que entender, naquele momento ele tem que fazer todo um esforço de entender se o Maximiliano ele fez aquilo só porque estava naquelas condições
ou se ele teria feito isso em outras condições também. Tá? Então, essa é a área da logoterapia, ou dos estudos a respeito do sentido da vida, independentemente de ser logoterapia ou não, que vai entender quais são as condições sob as quais o indivíduo experimenta uma vida com sentido. Será que as pessoas experimentam uma vida com sentido somente nos campos de concentração? Ou experimentariam somente no campo de concentração? Será que experimentariam em presídios também, em casos em casos de recuperação? Será que as pessoas experimentariam uma vida com sentido no dia a dia, no cotidiano da vida e assim vai? E é exatamente por isso, gente, que todos os livros de Viktor Frankl você sempre vai encontrar muitos e muitos exemplos. Viktor Frankl ele vai dar um exemplo lá do San Quentin, né, na realidade a palavra é San Quentin, né, mas como presídio, se eu não me engano, da Califórnia, lá eles falam San Quentin, né, de um prisioneiro que encontrou sentido na vida lá dentro ele tinha prisão perpétua, estava na prisão perpétua ou ia para condenação à morte. Se alguém souber, coloca aí para mim no chat, eu não lembro direito. Ele foi condenado para prisão perpétua ou foi condenado à morte, tá? Na prisão lá. E ele fala que, lendo o livro Em Busca de Sentido, ele encontrou sentido na vida. Aí, de repente, o Viktor Frankl fala dos prisioneiros de campo de concentração. Daqui a pouco ele está falando de uma logoterapia que foi aplicada em grupo, onde as pessoas tiveram sucesso. Daqui a pouco o Viktor Frankl está dando um exemplo de um atendimento individual que ele estava fazendo, de uma mulher que estava com a sua filha lá toda perdida na vida, estava na boca do povo, não sei mais o quê. Então, o que acontece é que Viktor Frankl, ele percebe que não, que sentido na vida, ele existe independentemente das condições na qual o indivíduo vive. Tá? Então, as pesquisas experimentais nessa área, elas vão, então, se dedicar a entender quais são essas condições, como que o sentido da vida ele vai se manifestar em cada uma dessas condições, em cada uma dessas situações de vida, e assim vai. Por exemplo, você tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Haifa, vou até colocar aqui, tá? Vale muito a pena você dar uma pesquisada depois nesse estudo aqui. Foi um estudo realizado com mais de 100 mil pessoas, tá? 100 mil pessoas. Universidade de Haifa, acho que fica em Jerusalém, né? E a Universidade de Leiden, acho que é assim que fala, se for pronunciado igual ao alemão, é isso. Leiden, na Holanda. Não sei falar holandês. Haifa e Leiden, na Holanda. Jerusalém e Holanda. Foi feita uma parceria entre os grupos de pesquisadores dessas duas universidades, e eles comprovaram, tendo acesso aos dados de milhares de pessoas lá do... Como é que é o nome lá daquele... Quando as pessoas morrem lá... Gente, como é que diz? Previdência... O que a pessoa... Né? Os dados do... Previdência Social, gente, eu nem sei, né? Enfim, várias pessoas morreram e aí eles foram pegar os dados dessas pessoas e analisar a expectativa de vida, analisar como que foi a vida dessa pessoa, a trajetória dessa pessoa e qual foi a descoberta, que é isso que importa pra gente. Qual foi a descoberta que eles tiveram? Eles descobriram que pessoas que viveram o Holocausto, para quem não sabe, gente, o Holocausto é aquilo que é uma forma que os judeus usaram de falar a respeito dos judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Eles chamaram de Holocausto, é um grande genocídio de judeus, tá? Pessoas que viveram o Holocausto tinham uma expectativa de vida maior do que quem nunca havia pisado num campo de concentração. Olha só, pessoas que viveram o Holocausto tinham uma expectativa de vida maior do que quem nunca havia pisado num campo de concentração. Agora eu te pergunto, o que faz com que uma pessoa que sofreu tanta dor, que passou por tanto sofrimento, por tanto trauma, tanto físico quanto psicológico, que perdeu tudo na vida, que perdeu tudo, que perdeu casa, que perdeu filho, que perdeu esposa, que perdeu parentes, que perdeu tudo na vida.
O que faz com que uma pessoa como essa, que viveu o Holocausto, ela consiga viver mais do que uma pessoa que nunca pisou num campo de concentração? Quais são as condições sob as quais cada indivíduo experimenta uma vida com sentido? Quais são as condições? E esse estudo quis analisar as condições de uma vida comum, no dia a dia comum, com sofrimentos, as minhas batalhas e as suas, que são sofrimentos comuns, tá? A minha e a sua são sofrimentos comuns. Talvez, não sei, né, talvez não seja também, né? Não sei se você enfrenta alguma situação de doença, de fase terminal, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o fato é que eu e você não fomos presos no campo de concentração. O que faz uma pessoa com sofrimentos comuns da vida terem uma expectativa de vida menor do que quem passou por tanto trauma, gente, físico e psicológico? E a hipótese, a grande hipótese que se levanta é: pessoas que passaram pelos campos de concentração foram forçadas pela própria situação do momento a encontrar sentido na vida. Ou você encontra sentido na vida, ou você morre. Uma das duas coisas iria acontecer. Ou você encontrava sentido na vida, ou você morria. Mas tinha uma terceira opção também. Ou você se tornava um delator premiado, né? Você virava um capo, aquilo que eram chamados nos campos de concentração de capos, que você entregava seus colegas ali por um pedaço de pão ou por uns 3 cigarros, e aí pronto, você matava alguém em troca de um pedaço de pão ou em troca de um cigarro. Então você tinha essa terceira opção, que aí no fim das contas, sempre a escolha dos covardes, né? Os covardes, eles sempre vão escolher matar alguém para poder ter um benefíciozinho a mais, prejudicar alguém para ter um benefíciozinho a mais. É o caminho dos covardes, é o caminho dos capos e é o caminho dos corruptos também, né? Passam por esse mesmo caminho aí. Então, olha só, nós temos, no fim das contas, a logoterapia aplicada, ela vai se dedicar a responder essas duas perguntas. Qual é a natureza de uma experiência onde o indivíduo experimenta sentido na vida? Ou seja, eu quero entender a natureza, eu quero entender a raiz do que gera essa experiência do sentido da vida, e eu quero entender as condições sob as quais esse indivíduo experimenta uma vida com sentido. Agora, como prometido, tá? No finalzinho, eu falei que eu ia falar sobre como que você pode estudar logoterapia aplicada. Obviamente, aqui nas nossas lives de segunda-feira você vai ter eventualmente essa oportunidade. Eu falo eventualmente, gente, porque toda semana a gente vai trabalhar logoterapia, porém nós vamos trabalhar aqui em cima de 4 temas. Né? Primeiro de tudo, semana passada eu falei sobre nós falamos aqui um pouco a respeito sobre o autodistanciamento e a autotranscendência. Eu quis dar um viés um pouco mais técnico, né? Um pouco mais técnico. Hoje, nós temos aqui um viés um pouco mais científico. Nós queremos falar de ciência. Mas somente essas duas pontas não fazem com que um profissional que queira se especializar em sentido da vida seja um profissional de alto nível, um profissional de excelência. Para isso, você também precisa ter estilo de vida, lifestyle. Coloquei lifestyle aqui, não porque eu acho mais chique ser inglês, não, é porque fica uma palavra só. Lifestyle, estilo de vida. Ou seja, não adianta eu ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida se eu não vivo uma vida com sentido. Victor Frankl só chegou onde chegou porque ele tinha coerência de vida, tá? Então a gente precisa desenvolver isso também. Qualquer profissional de sentido tem que ter coerência. Eu tenho que ter coerência de vida. Eu tenho que viver os valores que eu prego, tá? E eu vivo os valores que eu prego. Então, técnica, ciência, lifestyle, mas não somente isso. O que faz um profissional de sentido chegar longe, ter resultado, realmente mudar e salvar a vida de pessoas é também estratégia, gente. Estratégia. Não adianta eu simplesmente ter conhecimento técnico. Tipo assim, é o cara que sai da universidade, né? O cara sai da universidade, fez uma faculdade de, sei lá, deixa eu pegar aqui uma faculdade. Odontologia. Peguei, odontologia. O cara fez faculdade de odontologia, ele aprendeu tudo na sua parte técnica, talvez até coisa científica dentro da odontologia, beleza. Só que aí ele vai para o mundo e aí ele tem que aprender como ele vai transformar todo aquele conhecimento técnico num negócio. O cara não sai sabendo
ser empresário, montar a sua clínica e assim vai, né? Então a gente vai entender um pouco de estratégia, não no sentido de que eu vou ensinar você a montar uma clínica ou um negócio assim, não vou ensinar isso. Estratégia no nosso sentido é comunicação. Como que a gente comunica para as pessoas o trabalho que a gente faz? Então eu acredito que esses são os 4 pilares de um profissional que de fato, olha só, que de fato tem resultado quando trabalha com sentido da vida, tá? Tem que ter técnica, ciência, lifestyle, estratégia. Então, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, a gente vai trabalhar um desses 4 conteúdos. Então, nós trabalhamos técnica, nós vamos trabalhar ciência. Semana que vem, eu vou escolher se a gente vai trabalhar lifestyle ou estratégia, tá? Então, olha só, nosso conteúdo final aqui. Eu falei para vocês que eu ia mostrar como você pode estudar logoterapia aplicada, como que você pode, caso, não sei se você está fazendo faculdade, se você já fez, se você está pretendendo se dedicar à pesquisa ou não, mas isso daqui é uma dica para quem quer se aprofundar em pesquisa, tá? Em pesquisa científica. Se você está na ocasião, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa científica quando estava no mestrado, né? Agora, de novo, quando eu estou fazendo doutorado. Então, assim, existem alguns momentos da nossa jornada que a gente vai se dedicar à pesquisa, algumas pessoas aí. Seja na graduação ou em alguma pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Então, olha só, uma dica para você. Você não precisa depender de um mestrado, de um doutorado, de uma pós-graduação em logoterapia para poder estudar isso daqui, para poder se dedicar. Inclusive, existe uma grande chance de você nem estudar isso daqui caso você vá estudar alguma pós-graduação, algum mestrado, doutorado em logoterapia. Talvez você nem estude isso daqui, logoterapia aplicada. É difícil, eu acho que eu nunca nem vi isso em grade. Geralmente não tem. Tem técnicas, né, e testes, mas a pesquisa aplicada realmente eu acho difícil. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer o seguinte. Nós temos algumas áreas na qual você pode trabalhar esses assuntos e que tem programas de pós-graduação, doutorado, mestrado e assim vai aqui no Brasil. O primeiro é psicologia social. Ah, Thiago, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você queira entrar num mestrado ou num doutorado agora. Eu quero me dedicar ao mestrado e doutorado, mas eu quero trabalhar com logoterapia no mestrado ou no doutorado. Você tem condições de fazer isso entrando para um programa de psicologia social. É claro que todo programa ele tem algumas linhas, então você vai ter que encontrar a linha que aparentemente se encaixa melhor com isso daqui. Então vamos lá, psicologia social. O que vai acontecer? Dentro da psicologia social, você vai usar um negócio chamado metodologia sociocientífica empírica. Tá? Já estou te dando aqui o caminho das pedras, tá? Quando você for estudar, se você decide fazer um programa dentro da área de psicologia social, estudando o sentido da vida, o fenômeno do sentido da vida, primeiro você não vai estudar a logoterapia. Você vai usar a logoterapia como um dos seus referenciais, mas você vai usar a metodologia. Você vai estudar o fenômeno do sentido da vida usando a metodologia sociocientífica empírica. Tá? Então é um caminho que você pode trilhar pela psicologia social. Gente, sempre foca no sentido da vida. Vai chegar um ponto em que a logoterapia, a gente vai trabalhar tanto a logoterapia, mas tanto a logoterapia, que a logoterapia ela vai deixar de ser um diferencial e ela vai se tornar algo básico para a formação de qualquer profissional que trabalha atendendo pessoas. Vai chegar um momento aqui no Brasil que a logoterapia, sei lá, daqui a 10 anos, a logoterapia ela vai ser a base sobre a qual a gente vai erguer formas de enxergar o ser humano, de entender o ser humano ainda mais profundas. Hoje a logoterapia, ela tem sido falada, ela tem voltado a ser citada novamente. Por quê? Por conta de todo o movimento que a gente está gerando aqui. Estamos gerando aqui na internet, nós temos várias pessoas hoje que falam de logoterapia. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vendo a maré subindo. Mas vai chegar um momento que logoterapia vai se tornar pré-requisito para estudos mais profundos sobre o ser humano. Tá? Então, sempre foque no estudo do sentido da vida. Sentido da vida é mais importante. Ajudar uma pessoa a encontrar uma razão para viver é muito mais importante do que você ficar defendendo com unhas e dentes uma abordagem. Então, olha só, psicologia social, esse é o método que você vai usar. Se você decide, por exemplo, Você decide ir para um programa, sei lá, de mestrado ou doutorado,
estudar sentido da vida lá, você pode fazer em psicologia positiva. Eu não sei se tem algum programa nessa linha no Brasil. Se alguém souber, coloca aí no chat, porque eu vou adorar saber. Mas psicologia positiva. O que a psicologia positiva ela criou, por exemplo, que tem relação com o sentido da vida? Um dos testes mais famosos que são usados em logoterapia, é um teste derivado do LRI, que é o Life Regard Index, ou índice de regra, né? Sei lá, regra de vida. Isso daqui é um dos testes que embasaram, né? Ele vem da psicologia positiva, todo o referencial desse teste ele vem da psicologia positiva, mas ele foi usado, né? Foi o LRI revisado, foi usado muito para entender como ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida. Ou melhor, não como encontrar sentido na vida. Foi um teste usado para mensurar o nível de sentido que a pessoa tem na vida dela, tá bom? Então, psicologia positiva, se você for por esse caminho, não esqueça de usar como referência o LRI, tá bom? Os estudos que deram a possibilidade do LRI ser produzido, né? E assim vai. E olha só que interessante. A última abordagem, a última linha da psicologia, da qual você poderia pensar o seguinte, cara, eu vou estudar logoterapia através dessa linha, exatamente, seria essa. Mas eu vou te dizer o seguinte, existe um caminho muito fecundo de você trabalhar com o sentido da vida dentro da, nem vou colocar psicologia, né? Porque pelo menos aqui em Brasília já é uma área quase que independente da psicologia, chamada ciências do comportamento. Como assim, Thiago? Ciências do comportamento, estudar sentido da vida através de ciências do comportamento. Cara, você tem. Eu tô o tempo todo lendo pesquisas científicas sobre sentido da vida. E aquilo que eu mais encontro, por exemplo, é logoterapia relacionado com TCC, terapia cognitivo-comportamental. E a terapia cognitivo-comportamental, ela pertence ao grande eixo das ciências do comportamento, por exemplo. Mas não só. Olha só que interessante. Vou até colocar mais informações aqui, só para você conseguir entender como que as ciências do comportamento, através dessa linha, você entra, por exemplo, no mestrado, no doutorado em ciências do comportamento, e você vai trabalhar com a questão do sentido da vida. Como que você pode fazer isso? Primeiro de tudo, ciências do comportamento vai trabalhar especificamente com método experimental ou observacional. Esse é o método que você vai usar. E aí o que vai acontecer? Ciências do comportamento, existe uma linha que vai se dedicar ao estudo das neurociências, da dimensão cognitiva do ser humano, e lá o que você vai encontrar? Você vai encontrar, por exemplo, estudos a respeito de fatores cognitivos, sensoriais, o pessoal fala que é perceptuais, né? Perceptuais, trabalhar com a percepção da pessoa e assim vai, né? Que influenciam no desenvolvimento humano. Esse é o foco, por exemplo, você entra num programa de doutorado em ciências do comportamento, vai para uma linha lá onde você vai estudar fatores cognitivos, sensoriais, perceptuais que influenciam no desenvolvimento humano. E aí eu te pergunto, o que é uma pessoa que diz ter sentido na vida? O que é uma pessoa que diz ter sentido na vida? É uma pessoa que percebeu sentido na vida. Percepção de sentido na vida. Ou seja, é um fator perceptual. Então eu posso analisar o que faz, ou como que é a vida de uma pessoa, por exemplo, quais são, analisar fatores comportamentais de uma pessoa depois que ela percebe sentido na vida dela, depois que ela tem uma percepção de sentido na vida, como que é o antes, como que é o depois da vida dessa pessoa. Aí você pode trabalhar isso, mas você também pode trabalhar num outro caminho. Você pode pegar, por exemplo, ainda dentro das ciências do comportamento, você tem a área da neurociência. Pessoas que se dedicam dentro da ciência do comportamento a se tornarem neurocientistas. E lá você tem estudos, por exemplo, de neurotransmissores, circuitos cerebrais.
Quem já estudou aí essa área vai lembrar das aulas aí. Circuitos cerebrais, olha só, neuropsicologia, todos esses assuntos que são trabalhados em ciência. Aí, ó, já ó, o corretor aí, fazendo sacanagem. Neuropsicologia, todas essas áreas que são estudadas pelas ciências do comportamento, elas servem para quê? Para poder entender questões como transtorno de memória, de ansiedade, estresse, dependência química. Olha só. Você estuda neurotransmissores, circuitos cerebrais, neuropsicologia para ajudar pessoas que sofrem de transtorno de memória, ansiedade, estresse, dependência química. Poxa, legal, Thiago. Qual é o efeito? Uma pessoa que percebe que tem sentido na vida, como que funciona neurologicamente essa pessoa? Como que o que que proporciona, o funcionamento cerebral dessa pessoa faz com que ela consiga, uma pessoa que tem sentido na vida, como que o cérebro dela funciona e como que isso impacta no estresse, por exemplo? Existe uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Kim, eu não vou lembrar o nome dele lá, né? Mas foi uma pesquisa desenvolvida onde os cientistas eles queriam entender como que funcionava a produção de um negócio chamado interleucina 6. A interleucina 6 ela é uma citocina, né, uma ocitocina, que é responsável pelo bom funcionamento da produção de cortisol. Ou seja, quanto mais interleucina 6 eu tenho dentro do meu organismo, mais eu produzo, ou de uma maneira mais eficiente, eu produzo cortisol. Para quem sabe, para quem não sabe, o cortisol ele é conhecido como o hormônio do estresse. Né? Quanto mais cortisol eu tenho no meu organismo, mais o meu nível de estresse vai lá em cima. Então, o que acontece? Uma pessoa que está se dedicando ao estudo das ciências do comportamento, buscando entender essa parte de neurociência, ela pode entender como que é a produção de interleucina 6 em uma pessoa que tem sentido na vida e uma pessoa que não tem sentido na vida. Se a interleucina 6, e isso foi comprovado, a interleucina 6, ela está menos presente em pessoas que têm sentido na vida e mais presente em pessoas que não têm sentido na vida. Portanto, pessoas que têm sentido na vida são menos estressadas, ou tendem a ter menos estresse. Então, Thiago, mas eu já sou uma pessoa estressada e eu tenho sentido na vida. Tá, você pode ser uma pessoa estressada e ter sentido na vida, mas imagina se você não tivesse. Qual que seria o seu nível de estresse aí? Tá bom? Então é isso, meus caros. Nós podemos caminhar com o que nós temos. Nós não precisamos fazer um caminho de estudo, de aprofundamento em pesquisa, mestrado, doutorado, grupo de estudo lá fora do país, simplesmente. A gente pode fazer isso aqui dentro. Eu apontei aqui alguns caminhos: psicologia social, psicologia positiva e ciências do comportamento, mas podem existir aí vários e vários outros caminhos, tá bom? Muito bem, agora deixa eu deixar de compartilhar minha tela aqui com você para a gente, então, ir para as perguntas. Vou dar uma olhada aqui no nosso chat e ver quais são as perguntas de vocês. Ótimo, vamos lá. O Fábio falando aqui que ele é teólogo, né, e que saber logoterapia vai ajudar consideravelmente na busca da saúde emocional, mental e espiritual. Com certeza, Fábio. Legal, pessoal aqui, São Paulo, Jaguariúna. Cara, tem uns nomes aqui no Brasil, o pessoal criou, né, que é quase um trava-língua. Vamos lá. A psiquiatria e a psicologia, com a chancela oficial da ciência, tornaram-se base para a consideração da conduta humana e a chave para a obtenção da felicidade. Na realidade, Fábio, o que acontece aqui é que a psicologia hoje, juntamente com a psiquiatria, né? Mas a gente coloca psicologia porque com certeza existem muito mais psicólogos no mundo, do que psiquiatras. E a grande verdade é que hoje quem explica o ser humano é o psicólogo. Você vai... o psicólogo e o psiquiatra, vamos colocar aí, as ciências psicológicas, ponto.
Ciências psicológicas, elas ganharam esse status de explicadora do ser humano quando nós começamos a ver a queda da filosofia, né, da antropologia, existe toda uma tradição histórica que começou lá desde René Descartes, passando por Immanuel Kant, e que foi fazendo com que a antropologia e a filosofia ela parasse de ser levada a sério. A verdade foi essa, que a filosofia deixou de ser levada a sério quando o estudo é ser humano. E essa voz, esse lugar de explicar o ser humano foi dado à psicologia. Você vê isso nitidamente no sistema judiciário. Você não tem, você não tem um julgamento, principalmente daqueles julgamentos aonde envolve assassinato, aonde você não precisa de um laudo psicológico, né, um laudo psiquiátrico, falando se a pessoa ela tinha todas as suas funções psicológicas saudáveis, se ela não trazia nenhuma psicopatologia. Isso é nítido, né? Você vai lá, tem uma escolinha no município, eu morava em Nova Mutum, no interior do Mato Grosso, e, e eu era o professor de psicologia da Universidade Estadual, né? Cara, sempre, vira e mexe, tinha alguém me procurando para poder falar, para ir na escolinha XYZ, na faculdade tal, no lugar tal, para poder falar, dar uma explicação sobre fenômenos humanos. Fenômenos humanos. Eu também era professor de filosofia nessa universidade. Eu não era chamado por ser professor de filosofia, sim por ser professor de psicologia. Vamos lá. Gente. Gente, eu tô procurando as perguntas, né? Eu sei que vocês colocam várias e várias coisas aqui. Mas não dá para eu ficar. Eu tô focando aqui nas perguntas. Uhum. Legal. Bom, o Luiz coloca aqui assim, né? Primeiro uma pergunta para mim, né? Você está fazendo doutorado em logoterapia. Presencial? Não. Quer dizer, não é totalmente presencial, é semipresencial. Tá? Na realidade, quase todo mestrado e doutorado é semipresencial, tá, gente? Não se enganem. Se você consegue cumprir as disciplinas obrigatórias e as optativas, as optatórias, que eu nem falo que são opcionais, mas são optatórias, porque você pode escolher as disciplinas opcionais, as optativas, mas você precisa, antes de ir para as optativas, você tem um número X de optativas que você precisa ter, né? Então, por isso que eu falo que é optatória. E você consegue, tem uma parte sempre do mestrado e do doutorado que você vai se dedicar à pesquisa, à consolidação de certas hipóteses, você vai se dedicar às leituras e assim vai, até a produção do seu texto. Então, toda essa etapa ela é feita à distância. Por isso que eu não costumo dizer que é presencial, porque é diferente de uma graduação, tá? E é bem diferente também de uma pós-graduação, lato sensu. Tiago, você conhece constelações sistêmicas e familiares? É possível conciliar com logoterapia? E olha, eu posso te dizer o seguinte: o meu conhecimento a respeito de constelações é um conhecimento bem en passant mesmo. Então eu nem me arrisco aqui a trazer para você uma opinião a respeito das constelações. Eu não vou trazer opinião aqui a respeito dela. Mas eu tenho alunos meus que estudaram logoterapia comigo e que conseguiram encontrar um eixo aí para poder aplicar a logoterapia juntamente com essa linha da constelação familiar. Tá joia? Bom, gente, essas são as perguntas que nós temos aqui hoje. Não tem mais. Pelo menos não está aparecendo aqui para mim. E é isso, meus caros. Vamos lá. Compartilhe essa live. Pega aí, clica em compartilhar e manda para outras pessoas que vão poder se beneficiar desse conteúdo. Só lembrando que esse conteúdo fica no ar por 7 dias. Tá joia? Meus caros, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até mais. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado por tirarem um horário de almoço para a gente estar junto aqui. Tá bom? Grande, grande abraço.